vamos dar início. Antes da gente começar a fazer aí as apresentações, eu vou fazer aí um breve resumo, né, de tudo que vai rolar aqui nessa tarde. Se você é novo aqui, essa aqui é a tribo, nós não somos um grupo, aqui é uma família, e aqui é um grupo de pessoas que estão dispostas a fazer o pior ano da sua vida e a destravar e a deslanchar no seu chamado, no seu propósito. Existem pessoas com mensagens diversas aqui e que o único empecilho, aliás, o empecilho principal de iniciar a colocar essa mensagem no mundo é aí a timidez, a vergonha, o bloqueio, a trava da comunicação. E aí nós se unimos para destravar a nossa oratória e melhorar a nossa comunicação. Reforço que aqui não tem nenhum expert em oratória, não tem ninguém aqui que é mestre, que já é praticante, atuante de palestras, embora eu acredite e tenha certeza que daqui vai sair oradores, eu creio, tenho certeza disso, mas aqui é o início, é realmente o destravar. E aí, antes de eu passar a bola para a primeira palestrante dessa tarde, eu gostaria de reforçar alguns pontos. Cada palestrante terá apenas 5 minutos para abordar um tema. Dentro desse tema, o palestrante vai trazer aí um roteiro criado por ele. Mais uma vez, eu falo isso e eu afirmo para vocês, todos estão aqui para aprender e a gente não perde. E você que vai palestrar, tenha isso em mente, que a gente não perde, a gente acerta, a gente ganha ou a gente aprende. Hoje a gente vai aprender mais um pouquinho, até que seja dia perfeito. O sol vai brilhando até que o dia seja perfeito. E aí são só 5 minutos, se atentem ao tempo, tá, pessoal? Caso você não se atente, a gente vai cortar o seu microfone, brincadeira, mas a gente vai aqui sinalizar. E aí eu já peço alguém da tribo que está aqui e não vai palestrar hoje, que me ajude com essa função. Então tem aí a Teté, se conseguir me ajudar, qualquer outro da tribo que não vai palestrar, me ajude no cronômetro a calcular o tempo, por gentileza. Não comece a calcular o meu, só do primeiro palestrante em diante, por favor. E aí, pessoal, antes da gente começar as palestras, eu gostaria de abordar um assunto com vocês muito importante. Eu venho conversando com muitas pessoas sobre a importância do propósito e sobre como descobrir o propósito. Eu sei como é, porque eu mesmo passei anos da minha vida sem saber o que e porquê. E quando a gente não sabe o que e o porquê, a gente tenta tudo. A gente tenta tudo. Todo caminho para a gente é o nosso chamado, todo caminho para a gente é o nosso propósito, não é assim que funciona. Porque você só vai ser bem-sucedido no centro do seu chamado. Você só vai ser bem-sucedido vivendo o seu propósito. E talvez essa seja a resposta para tantas interrogações, né, que você tenha. Poxa, por que nunca dá certo? Porque mesmo que eu seja melhor naquilo, eu não prospero. Porque mesmo que eu seja melhor naquilo, eu não sou bem-sucedida. Por quê? Por quê? Porque aquilo não é o seu chamado, né? Aquilo não é o seu propósito, e quando você estiver vivendo ele, você vai, então, ser bem-sucedido nele. E aí, vou contar uma breve história para você entender um pouquinho sobre isso, né? Há um tempo atrás, aliás, há muito tempo atrás, bem antes de você e eu nascer, há mais de 2.000 anos atrás, existia um certo moço que ele foi adotado pela filha de um homem muito importante que se denominava faraó daquele local. E esse homem se chamava Moisés. Vivia uma vida muito boa, uma vida muito confortável, como filho da filha de faraó. Acredito eu que ele tinha poderes de fazer o que ele queria e quando queria. Olhando para ele, ele se deu bem na vida, né? Foi adotado por uma família bem de vida, uma família, a família mais importante daquela época. Sim, ia gostar de ser Moisés naquela época. Pois é, Moisés vivia muito bem, por 40 anos aproximadamente, porém o povo de Moisés inteiro era escravo. A nação inteira era escrava, a nação de Israel era escrava. Naquele reino onde ele era um filho, onde ele era um herdeiro, o povo dele era escravo. E o povo dele sendo escravo, um dia ele despertou para aquilo, e a dor do povo dele incomodou, e a ponto dele defender das pessoas do povo dele. E então ele se tornou um assassino fugitivo. Um homem que era, até então, um herdeiro, que podia mandar, fazer e acontecer, de repente se tornou um fugitivo. E fugindo aí pela vida fora,
ele foi chamado, ele recebeu um chamado. Ele saiu do Egito e ele recebeu um chamado depois de ter saído do Egito. E o que eu quero que você entenda? Talvez você tenha vivido anos da sua vida um deserto. Ou você tenha vivido anos da sua vida no Egito. O que é esse Egito? Esse Egito é uma dor que você tinha ou você tem, que você ainda não se libertou, talvez. Mas que no dia que você se libertar, você vai ter que voltar lá no Egito, lá onde eles estão, outras pessoas como você estão, e tirar elas de lá. E aí você quer saber como é que você descobre o seu propósito, o seu chamado? A dor de quem você sente? A dor de quem você sente? Normalmente, a gente sente a dor daquelas pessoas que sofrem o que nós já sofremos, ou talvez o que você ainda sofre. Então, se você já se libertou, o seu chamado está muito claro. Se você já saiu do Egito, o Egito é aquele lugar de dor, de sofrimento que você ressignificou, que você conseguiu superar. Existem pessoas que ainda estão lá. Amigo, amiga, o seu propósito é tirar elas de lá, se você já saiu. E caso você fale, Bela, eu ainda não saí, eu ainda estou lutando, eu ainda estou numa luta para vencer, para sair de lá. Então, você precisa conhecer o caminho para sair daí. E no dia que você sair desse Egito, você vai precisar voltar lá para retirar essas pessoas. E aí está a sua felicidade. A sua felicidade ela vai estar quando você estiver cumprindo o teu chamado, o teu propósito. É muito mais do que apenas botar a cara na câmera. É muito mais do que ir para as redes sociais. É muito mais do que gravar reels, stories e fazer palestra online para colocar no YouTube. Não é sobre isso, é sobre levar uma mensagem. Qual é a tua mensagem? Você tem uma. Qual é? Então, nessa tarde, essa é a reflexão que eu queria trazer para você em forma de... Essa é a minha contribuição, essa é a minha parte de contribuição na palestra. E aí, o teu chamado, ele é focado, direcionado a algo que você já viveu e se viu livre, conseguiu se libertar. Eu conheço mulheres aqui que têm um chamado glorioso para outras mulheres. Mulheres que podem ajudar outras mulheres que estão lá no fundo do poço, porque você já saiu do fundo do poço. Se você já saiu, você precisa voltar lá e ajudar outras pessoas a saírem. Tem pessoas que eram miseráveis, escassas, e já saíram da escassez, conseguiram vencer a escassez. Precisa voltar lá e ajudar uma série de pessoas que ainda estão vivendo na escassez e na miséria. Você venceu. Todo lugar que você viveu, todo o Egito que você viveu, que você era escravo e você se viu livre, hoje é para você voltar e ajudar as pessoas que ainda estão lá a saírem de lá. E essa é a minha mensagem. E aí, para começar as palestras, eu gostaria de chamar uma pessoa que trabalha muito bem as mídias sociais, é uma pessoa que desenvolve aí as mídias sociais, não só dela, mas de várias outras pessoas. Isso aí é o business dela, é o trabalho dela. Ela é uma social media, quem não sabe, a gente vai falar aí. Eu acredito que ela vai abordar um pouquinho sobre esse tema. Eu gostaria de chamar para falar com vocês sobre estratégia das mídias sociais, a Marinete. Marinete, seja bem-vinda, por favor, assuma o seu comando. Obrigada, Bela. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Marinete. Hoje eu estou social media e hoje eu vim falar sobre as estratégias da rede social. O que quer dizer estratégia? Estratégia nada mais é do que um conjunto de ações para que você monte ali a sua rede social. O Instagram, de muito tempo, foi uma rede social, né? Só para as pessoas se socializarem, fazer amizade. E hoje ela virou uma rede de negócio. Só que essa rede de negócio hoje, ela exige o foco principal que ela foi criada, que é o relacionamento. Então, para as pessoas hoje ter um Instagram com um crescimento bacana, para ter uma rede bem engajada, ela tem que se relacionar com o seu público. Muitas pessoas acham que é só montar o Instagram, uma vitrine, fazer um anúncio e está tudo bem. Como é que a pessoa vai confiar em você se ela não te conhece? Se você não se relaciona com ela? Então, o Instagram, ele tornou, sim, uma rede de negócio, mas ainda exige ali o relacionamento. E a estratégia, igual eu falei, é um conjunto de ações. É você montar ali um projeto, a ação que vai levar o seu público, um relacionamento ali que vai levar seu público ao
principal objetivo que você tem, que é da venda. Ou que seja de um curso, ou que seja de um produto, ou que seja de uma mentoria, de uma palestra. E é isso. Muitas das vezes, a gente leva as coisas, tipo, sem muita seriedade, porque a rede social, até a gente, quando trabalha, a gente enfrenta muito hoje, uma dificuldade hoje, que muitas das pessoas que estão fora da internet não acreditam na internet, não acreditam no poder que tem a internet, o relacionamento que aquilo ali faz, o relacionamento que aquilo ali causa. Então, a questão da estratégia ela é muito importante, porque a mesma coisa quando você monta um projeto para seu trabalho, quando você faz um projeto, monta um negócio físico, você faz um plano de negócio. Quem tem um negócio físico aí, provavelmente já teve. Você coloca lá qual o objetivo, onde aquilo vai levar, qual a sua meta. Está dando eco aí no meu som em algum lugar. E aí, é isso, você tem que fazer essa estratégia, porque nada ali é por acaso, tudo é intencional. Quando você chega ali, quem acompanha um play aí de perto, que acompanha na risca, você sempre vê ali, ele começa a falar de um assunto, daí a pouco ele vem com outra coisa, aquilo nada mais é do que a estratégia dele. Ele vem puxando o assunto, engajando você, vai te envolvendo com aquilo, porque no final ele quer a venda. Então, esse é o objetivo dele, essa é a estratégia dele. Então, nesse alinhamento que se encaixa a estratégia. Tem tempo aí ainda, velho? Eu falo super rápido, tá, gente? Eu sou mineira, mas eu sou bem do norte, então eu falo bem rápido, não é que eu tô nervosa, não, tá? Tem 2 minutos, tem muito assunto. Não tá nervosa. Eu sou mineira, mais quase baiana, e eu falo rápido, acelerado, quem for baiana que sabe. Então, eu vou ler uma página de um livro aqui que eu tenho, que eu gosto muito, que é da editora do Ícaro de Carvalho, que ela fala, um plano de negócio e uma página. Quem quiser anotar aí, pega seu papel. O porquê, seu propósito. Quem, seu cliente ideal. A diferença. Como e por que você é melhor. Quem não conseguir anotar, depois eu tiro uma foto da folha e mando lá no grupo. O preço e posicionamento. A história em que você quer que seu cliente acredite sobre o valor que você cria. Distribuição. Como você alcança as pessoas e põe seus produtos nas mãos delas. Plataforma. Onde você conta a sua história. Estratégia de promoção. Como você conta a sua história. Estratégia de conversão. Como você aprofunda suas relações com possíveis clientes. Estratégia de crescimento. O plano que atrai mais clientes. Estratégia de referência. A história que você dá para as pessoas contarem. Estratégia de aumentar valor de tração. Como você agrada seu cliente. Estratégia de retenção. Como você traz seu cliente continuar voltando. Essa parte aqui de estratégia, né, que é uma muito... que tem muita atenção, que eu acho, é a estratégia de referência. A história que você dá para seu cliente contar. Então, o que você posta na sua rede social é a história que você dá para o seu cliente contar. Se você dá uma história bagunçada, sem nexo, é o que ele vai passar para frente. Então, a estratégia é isso, é você saber contar a sua história para que ela chegue longe, chega de forma que você alcance seu objetivo. Que, afinal, o Instagram para a gente é venda. Se você falar comigo que meu Instagram é para posto lifestyle no meu pessoal. Para quem não sabe, eu sou junto com a TT Magalhães, nós estamos do Legado do Marketing, e meu Instagram você vai entrar, não vai ter nada, porque eu trabalho o Instagram do Legado. É porque eu até mandei meu @ errado aí, que eu mandei de um antigo que eu tinha, então fiz a confusão até hoje. E aí, é isso. Eu não trabalho o meu pessoal, Marinete Magalhães, Marinete Ferreira, eu trabalho só o do Legado. E aí, esse tipo de estratégia, você tem que saber qual é a história que você quer que seu público conte sobre você. Se você colocar lá só dancinha, todo mundo vai te conhecer pela dancinha. Agora, se você colocar um conteúdo de valor, as pessoas vão falar. A hora que ela vê alguma coisa referente àquilo, fulano que fala sobre aquilo.
Cerrei, Bela. A gente precisa fazer uma live de bate-papo para a gente sugar um pouquinho aí da Marinette, do legado de informações para nos ajudar aí na nossa jornada. Que a vontade é de ficar aqui e anotar tudo, Mari. Mas a gente vai deixar aí para depois. Obrigada, porque aqui já ajudou bastante. Obrigada por conhecer você. Tá, eu vou tirar a foto da página aqui do livro, vou mandar para vocês e vou mandar a foto do livro também. Quem quiser, obrigada, eu indico Mari. O lugar. Ô, Bela, posso falar só um minutinho? Pode, Teté. Eu quero pedir permissão para o pessoal se eu posso transmitir isso aqui na minha live, que eu estava transmitindo a minha irmã, mas ela é minha irmã, né? E todo mundo está de acordo, eu transmitindo na minha live. Eu autorizo. Pode transmitir, pessoal? Bota a mão aí ou não. Assim ou não. Para baixo ou para cima, para ela ver. Ótimo. Então, beleza. Pode continuar. Então, vamos embora. Vamos seguir. Depois Mari, apresenta aí o próximo. Brincadeira, hein, gente? Mari, pode apresentar o próximo? A próxima a apresentar é a Diana. Ela vai falar de saúde e bem-estar. Daiane. Daiane, isso mesmo. Lê errado, Daiane, desculpa. Não, perfeito. Já está escrito, não tem nenhum problema. Sou péssima. Não, é nome de princesa, é Diana, né? Deve ser. Bom, gente, novamente, boa tarde a todos, graça e paz. Esse assunto, né, saúde e bem-estar, ele até parece clichê, porque é tanta informação, né, e hoje em dia muitas pessoas buscam isso, que é saúde, né, para chegar ao bem-estar. E eu pergunto a vocês hoje, sabem me dizer qual é a diferença entre saúde e bem-estar? Eu trago para vocês hoje algumas dicas, né, para a gente poder manter, para a gente criar uma saúde aí de qualidade. Primeiro, eu queria falar sobre o que significa para mim saúde, né? Saúde, para mim, é um estado completo, né, de bem-estar físico, mental e social. Junto essas três coisas aí, que para mim conclui saúde. E bem-estar é suprir as nossas necessidades, né? Estar satisfeito com a vida. Então, isso para mim é um bem-estar. A dica que eu trago aqui para que a gente possa ter uma saúde de qualidade, a primeira, e que muitas pessoas até escutam, mas talvez não ouçam e não executem, seria a água. Beber muito líquido e principalmente a água, porque o nosso corpo ele é formado aí por o nosso peso, né? 60%, 70% é de água, líquido. Então, a gente tem que estar repondo isso aí. Eu, estrategicamente, faço isso, como aprendi, na parte da manhã, quando eu acordo, o nosso corpo ele já acorda levemente desidratado. Então, eu já abasteço ali com água em jejum mesmo. Então, eu costumo tomar aí uns 600 ml de água. Antes, não conseguia. Então, às vezes, no início, cada corpo reage de forma diferente. Cada pessoa tem um biotipo diferente. Então, pode agir de cada um, né? Eu ficar muito enjoada. Hoje, eu já consigo fazer isso sem nenhum tipo de problema. Então, tomar o líquido, porque ele ajuda a regular a temperatura, né? Que é interna do nosso corpo aí, e a manter o bom funcionamento de todos os órgãos, que é essencial. Outra coisa é o exercício físico, que a gente acredito que muitos aqui estão fazendo a corrida, estão fazendo caminhada, e isso é muito bom, porque ele ajuda a prevenir aquele desenvolver de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes. Então, o exercício físico, ele ajuda em tudo isso, e mais, aquelas pessoas na ansiedade ajuda, as pessoas que estão, às vezes, num estado de depressão, isso ajuda também. Então, é muito importante também praticar uma atividade física e tomar muito líquido. Nunca esqueça da água. A água é essencial, né, para a nossa vida. Um outro fator também muito importante aí para a gente ter saúde, manter ali equilíbrio, seria a alimentação. A gente já ouviu dizer tantas vezes, eu creio que todos aqui, que a gente deve descascar mais, desembalar menos. Ter uma alimentação equilibrada. Procurar, às vezes, um profissional que possa desenvolver isso para cada um de nós, né? Cada corpo é um tipo, então a gente não tem como dizer, você vai comer isso, vai comer aquilo. Não. Mas coma. Quando for comprar um alimento, por exemplo,
ler os ingredientes. É obrigado eles colocarem ali por quantidade. Quanto mais quantidade. Se você comprar um achocolatado, por exemplo, o primeiro ingrediente dele é o açúcar. O açúcar não faz bem. Então, é uma ordem de que vem naquele produto, né? Então, a gente tem que observar. Então, quando você for realmente comer, às vezes as pessoas acham que é loucura. Não, né? A pessoa está ficando doida de controlar tudo, até o que come. Não, é impressionante. Você tem que controlar o que come. Qual é o combustível que você está colocando nesse corpo aqui, né? Você tem um carro, se ele é um carro que anda a gasolina, você não coloca nele diesel, ele não vai andar, você vai estragar o seu carro. Isso aqui é um corpo e a gente tem que saber o que vai colocar dentro dele. Então, é importante a gente saber mesmo. De preferência, consumir alimentos que a composição deles sejam eles mesmos. Por exemplo, o arroz. O que tem dentro do arroz? Arroz. O que tem dentro do feijão? Feijão. Claro que cada pessoa tem, às vezes, uma sensibilidade aí a determinados alimentos, como, por exemplo, o leite, né, que eu não faço uso, mas há pessoas que fazem, então, tem uma certa lactose, enfim. Então, essa questão dos alimentos é um pouco fechado para cada um. Mas a gente tem que ir aprendendo a se conhecer, e aí cada um vai ter uma alimentação. Mas é importante a alimentação de forma balanceada, nem muito, nem pouco, porque isso contribui para a melhora, né, da qualidade aí, até do sono. A gente vai ter um sono melhor se a gente comer melhor. Outra coisa também é o sono. Se a gente tiver um sono de qualidade também, né, quando a gente está em sono ali, o sono, ele traz para a gente, restaura, né, o nosso corpo, repara os nossos tecidos, crescimento muscular, a síntese das proteínas, que a gente já se alimentou ali durante o dia. É nesse momento que a gente repõe nossas energias, regula o metabolismo, isso é muito importante também. Outra coisa também que eu queria falar, que é sobre a água. Eu não sei se eu estou passando do tempo, não, então vamos lá. Que é o banho gelado, gente. Eu fui atrás do banho gelado. Eu falei, o que o banho gelado vai fazer para a minha vida? E aí, o que eu descobri? Que ele vai me trazer um estado de alerta e sensação de bem-estar. Porque vai melhorar a minha circulação sanguínea, aumentando aí a demanda de oxigênio no meu corpo, o que acaba por diminuir o meu cansaço. Ou seja, aquele banho gelado, ele tem um benefício tremendo na nossa vida, e que a gente possa fazer uso dele aí. Outra coisa também que é de extrema importância, eu falei logo no início sobre a questão da saúde e do bem-estar, é o relacionamento com as pessoas. Não é só essas coisas que eu falei, mas tem mais, que é o relacionamento, que é o que a gente está fazendo aqui agora. A gente se relacionar, isso aqui aumenta realmente o nosso estilo. A gente fica para cima, né? A gente conhece novas pessoas, a forma de falar, e assim, eu estou maravilhada com esse conhecimento aqui, de poder interagir com outras pessoas, e eu acredito que esses fatores aqui, né, esses fatores externos, são pessoas que estão chegando aí na nossa vida, isso está contribuindo muito para a nossa saúde mental, né, social, e a gente, física também, porque a gente vai pegando um pouquinho de cada um, modelando um pouquinho de cada um também aqui, não só de pessoas aí extraordinárias, porque eu acredito que eu seja uma pessoa extraordinária, assim como cada um de vocês, e a gente vai pegando um pouquinho de cada um. Eu acho que deu meu tempo, não sei, mas... Pois não. Deu seu tempo já, assim, é que a gente deixou você concluir o assunto, foi muito bom. E trouxe aí coisas que realmente a gente tem experimentado e está sentindo diferença na nossa vida aí. E a questão da gente estar, quando fala de pessoas, de relacionamento, eu tenho certeza que todo mundo que está tendo aqui esse envolvimento, que não é só nas palestras, né? A gente tem interagido ali na tribo, e a gente tem feito mesmo aquilo de incentivar, de se ajudar, vai lá, faz que eu vou fazer também. Então, assim, isso aqui é saúde, gente, é saúde. Isso é saúde mesmo. E eu vou apresentar, então, aqui o Josafá, que vai trazer o assunto aí de crença e fé. Muito obrigada, gente. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu arrumar aqui que eu tô com um improviso aqui no celular. Então, meu nome é Josafá, sou aqui de Sete Lagoas, Minas Gerais, e hoje eu trouxe um pouquinho para vocês aqui sobre crença e fé, né? Quero falar um pouquinho sobre
esse relacionamento entre a crença e a fé. É interessante que, assim, muitas vezes nós confundimos, né? E a Bíblia diz assim, por falta de conhecimento, o meu povo pereceu, né? Então, quando me falta conhecimento, eu tenho uma tendência de morrer diante das circunstâncias, diante da situação. Então, a ideia é trazer clareza, né? Um pouquinho sobre essas palavras e sobre uma perspectiva diferente. Acho interessante que o Pablo sempre fala que para a gente aprender, antes nós precisamos desaprender, né? O que aprendemos. Então, acho que é um momento importante da gente fazer isso, né? Começar a olhar para as palavras e os significados delas de forma diferente, mudando aquilo que nos trouxe até aqui, né? Para que a gente possa avançar. Então, primeiro eu quero falar um pouquinho sobre crença. E eu preciso enfatizar isso, que talvez desconstrua, né, uma crença sua. Que geralmente a gente fala sobre crença e tem aquela ideia de sempre falar assim, não, as minhas tem crenças limitantes. Mas eu quero afirmar para vocês que, na verdade, toda crença, ela te limita. Seja ela boa ou ruim, ela é uma crença que te limita. Você acreditou até certo ponto. Quando você cria essa crença, ela te limita àquele patamar. É como se fosse uma meta para você, certo? Então, é importante nós olharmos e atentar para esse dizer, a crença. A crença, ela me limita. Já a fé, ela é algo ilimitado. A fé, ela não traz limite para a minha vida. E aí existe algo diferente. Se você for olhar no dicionário, você vai encontrar relação entre uma palavra e outra, e às vezes vai até fazer com que você imagine que seja uma coisa só. Mas o tempo aqui é bem curto e eu quero falar especificamente para a gente clarear, o ser o mais simples possível para que vocês possam compreender o que eu quero passar. Primeiro, assim, você sabia que tudo que existe no mundo físico há um paralelo espiritual, certo? Então, assim, todas as coisas que existem no mundo físico, há paralelamente alguma coisa no mundo espiritual. Mas nem tudo que existe no mundo espiritual existe um paralelo físico. E é importante nós nos atentarmos a isso, certo? Eu quero falar sobre a crença para você entender como ela é formada. A crença, ela vem através de acreditar. Quando eu acredito em algo, eu desenvolvo uma crença. Essa crença, ela se torna algo inconsciente. E o meu inconsciente produz hábitos. Então, a crença, ela é algo físico, certo? A crença é algo físico, onde eu acredito em algo e isso vai produzindo algo dentro de mim que faz com que eu fico inconsciente das minhas ações pelo que eu acreditei. A fé, ela já é algo espiritual. É tanto que ela faz parte do fruto do Espírito. A Bíblia diz que entre os frutos, tudo que contém no fruto do Espírito, um dos ingredientes, uma das sementes é a fé. E se nós olharmos, a Bíblia não vai abordar a fé como uma forma de você acreditar. Porque o acreditar é físico. E aí, quando se vê na Bíblia algo sobre você precisar ter fé, você vai enxergar a palavra crer. Então, é necessário crer no Senhor Jesus, entendeu? Para que você seja salvo. E eu quero trazer essa relação em um versículo, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, o acreditar é um paralelo do crer. O crer espiritual, o acreditar físico. A crença é um paralelo físico com a fé.
Ixi, já acabou meu tempo. Tá bom, deixa eu só encerrar aqui para vocês. Conclui. O que acontece? Travei agora. Mas a ideia é o seguinte, o que eu quero trazer para vocês? Eu quero que vocês comecem, a partir de hoje, a desafiar as suas crenças, aquilo que te limita, aquilo que te trava, através da fé. Acreditando em algo além das suas crenças. Você desafia as suas crenças com a fé. E faça o inverso também. Faça da sua fé uma crença. Você precisa pegar com que a sua crença e a sua fé, transformar ela em uma crença. Por quê? Porque precisa ser fato verídico e físico na sua vida. Então, exerça a fé realizando a atitude. A fé, ela não é algo estático ou parado. É até algo interessante nós entendermos que no mundo espiritual nada é estático, tudo é plenamente em movimento, nada fica parado. Então, compreenda, busque desafiar a sua crença com a fé e transforme a sua fé em crença, em algo físico, executando aquilo que você de fato acredita. Quando você crê, é como se você pegasse a semente da fé e plantasse na terra. E isso vai produzir frutos. Quando esse fruto vem, isso precisa se tornar uma crença para você, porque agora você tem um fato concretizado na sua vida. Eu espero que vocês executem isso e comecem a desenvolver aí, desafiando a sua crença com a fé e transformando a sua fé em crença. Uau. É isso aí, galera. Esse aí é assunto para mais tempo, hein? Vai rolar uma live com certeza, se prepara. Obrigada, Josafá. Apresenta aí o próximo. Agora eu quero apresentar para vocês, ela, gente, ela, a magnífica, aquela que sabe tudo sobre dinheiro. Ela tem a desenvoltura, ela sabe administrar, ela sabe investir, ela é expert, entendeu? E eu vou deixar para vocês ela aí falando muito sobre dinheiro. Elisângela, vem aí e apresenta para a gente tudo que você tem. Oi, gente, boa tarde. Queria saber tudo e ter, como ele falou, mas infelizmente ainda não, estamos aprendendo juntos, mas vamos chegar lá, né? Bom, eu vou falar sobre dinheiro. O que é o dinheiro? O dinheiro é uma energia de transformação e movimento que sempre existiu. É uma energia neutra, assim como a magia, que ela pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal, dependendo aí do poder que a gente dá a ele. O dinheiro, usado da forma correta, ele é vida, e é através dele que temos o poder de compra, de aquisição de bens, de materiais, de serviços, né? Aí, como que a gente faz para a gente desbloquear a energia do dinheiro? Que muitas vezes nós estamos travados, e isso é por causa de crenças limitantes que a gente tem e que colocaram em nós, né? Quais crenças? Aquelas, por exemplo, dinheiro não dá em árvore, é rico porque roubou, não preciso de muito para viver, o pouco com Deus é muito. Então, na verdade, para remover essas crenças, como é que a gente faz? Primeiro, conhecimento, né? Identificar que a gente tem essas crenças dentro da gente, é o primeiro passo, e substituindo por outras novas. Por exemplo, nós somos deuses, né? Centelha divina, e, portanto, naturalmente prósperos e abundantes. Já somos, em essência, riqueza e abundância. Então, a gente tem que ir substituindo essas crenças através de identificação, autoconhecimento e uma determinação para removê-las e implantando crenças novas. E aí, como que faz para vibrar a energia do dinheiro, para que a gente consiga atrair? Colocando em prática, um dos caminhos é a lei do dar e do receber. Outro é a aceitação. Aceitar a sua situação atual, mas não com aquele conformismo. Aceitar que é o que você tem no momento. Dar graças e ir em busca de melhorar sempre.
cuidando bem do seu dinheiro, que é a administração do seu dinheiro. Responsabilizar-se por ele, que também é uma forma investir. É importante também respeitar o dinheiro e a condição que desfrutamos. Tem gente que quer gastar mais do que ganha, não é por aí, né? Conheça o dinheiro, o quanto você tem e como você gasta. Ferramentas para ajudar a gente seriam estratégias de planejamento, né? Primeiro, reduzir gastos desnecessários, aí cada um pode fazer o balanço, que pode diminuir, procurar promoções, acho que a maioria já faz isso, né? E o controle financeiro, a planilha ajuda bastante. A planilha ajuda bastante para a gente estar esclarecendo isso. E o hábito de investir, que muitos ainda não tem, né? E está pesquisando aí, eu estava vendo o Nésio falou que ele começou a investir com R$ 147. Então, a gente começar a entrar nesse mercado aí. Aí, a maioria é habituado com poupança, mas tem outras fontes de investimento, CDB, LCI, LCA, outros investimentos aí que a gente pode explorar e que dão um retorno maior também. Eu inventei, não sei porquê, quando eu falei esse termo, surgiu, depois eu comecei a pesquisar e eu vi que ele é muito, muito, muito amplo, né? Há várias maneiras de abordar o dinheiro, é um assunto, assim, bem, bem amplo também. Então, era só um resuminho aí, e é importante também a gente trabalhar a educação financeira para quem tem filhos também, a gente já está trabalhando isso com eles também. Então, é isso, que todos nós consigamos aí desbloquear essa energia e ser prósperos, nos tornar. Já somos, né? É só alcançar. E a próxima agora é a Lanita, que vai falar sobre storytelling, como usá-lo para palestrar. Obrigada, Elisângela. Oi, gente, eu tô cronometrando. Peraí. Eu tô cronometrando, e aí o tempo aqui ainda tinha tempo, e eu tô super tranquila aqui, porque ainda tinha tempo para ela. Sim, vou começar agora. Eu vou falar sobre storytelling. A arte de você contar a história para que você possa envolver o público de maneira que você consiga passar a sua mensagem, tá bom? O que basicamente você precisa para você passar uma mensagem? Você precisa ter um conteúdo que agrade. Como que você vai passar essa mensagem? De maneiras diversas e didáticas. A melhor maneira de você envolver o público para que ele goste da mensagem que você está passando, goste da história que você está passando, é você ser você mesmo. A dica principal que eu dou é: deixe que o público saiba com quem ele está falando. Quem é você? Qual mensagem você está passando? Aquela mensagem que arde no seu coração, que é aquela mensagem que você está passando de acordo com o que você está oferecendo, seja uma mensagem de trabalho, uma mensagem de profissional, coisa do tipo, essa mensagem você tem que falar de coração para coração. É a melhor maneira de você se comunicar. Você tocar o coração do outro. Quando nós estamos contando uma mensagem, é natural que a gente busque uma maneira de trazer ciência demais a esse conteúdo, ou que a gente fale demais sobre si, né? Que a gente fale demais sobre a gente mesmo. Esses são dois extremos de uma mesma mensagem que não conecta pessoas, a menos que o público seja extremamente científico ou que você esteja falando para um público cheio de terapeutas, que você tenha contratado para que eles te ouçam. Se não for assim, você precisa fazer uma mesclagem entre o assunto que você está falando e referências, talvez, da sua vida, que vai conectando o público nisso. É muito interessante você fazer essa abordagem e essa alusão de que você não está falando para um público de terapeutas, nem para um público só de cientistas, que aí você consegue entender fazendo essa mesclagem. Quando o storytelling foi inserido no âmbito das palestras, nós estávamos muito engessados em falar de maneira muito científica, muito documental, muito planilhas, e isso não estava mais conectando as pessoas, porque o mundo ele é naturalmente visual. Então, a sua mensagem ela começa a partir do momento em que você chega para se apresentar.
A primeira imagem da história que você está contando já é sua presença naquele espaço, seja através de um vídeo, através de uma foto, através de uma apresentação pública, virtual, independente de qual seja, a primeira comunicação já é você, a sua história já começa a partir dali, aí você vai envolvendo. Como você vai envolvendo o público? Você vai sentindo como que ele está se comunicando, como que ele está percebendo a mensagem. É natural que se eu fosse chegar aqui e falar de maneira científica, eu não conseguiria reter a atenção de vocês. Vocês iam olhar para mim, só uma pessoa falando sobre um assunto aleatório, eu vou deixar para lá. Porque o nosso cérebro, ele não quer mais isso, nosso cérebro está mudando, ele está se readaptando aos momentos. E é importante que a gente saiba meios de trazer isso para o público, meios de como fazer o público se conectar. Nosso cérebro, ele é dividido entre razão e emoção. A parte racional é a parte em que você separa dentro de uma história para você contar. Em que você separa os tópicos para você trabalhar. Nós estamos trabalhando aqui através de introdução, desenvolvimento e conclusão. Como você vai introduzir? Vai depender da sua história, vai depender do que você está contando. Você introduz uma pergunta, uma chamada de ação. O melhor meio de você reter o público é fazendo uma pergunta. Porque por mais que ele esteja disperso, uma pergunta, meu cérebro precisa responder. Deixa eu prestar atenção. Pronto, você já tem a atenção inicial. A partir daí, você desenvolve a história mediante aquilo. A história que eu quero contar para vocês é a história da minha vida. Como que eu cheguei a trazer esse conteúdo para vocês? Eu sempre tive muita facilidade em conversar através de... Vou usar, tipo, exemplo de Jesus Cristo, parábolas. Só que não era palavras, fazendo referências, sabe? Eu tive muita facilidade. Por quê? Meu cérebro tem TDAH. Então, é natural que eu precise, tipo, uma referência para que aquele assunto se retenha no meu cérebro. E as pessoas estão naturalmente ficando mais ansiosas, as pessoas estão gradativamente tendo muito mais compromissos no dia a dia e elas precisam reter. Então, eu percebi que não era uma questão específica do meu cérebro, era uma questão das pessoas de modo geral. As pessoas de modo geral precisavam reter as informações. O melhor meio de você reter uma informação é fazendo perguntas e trazendo referências para que elas se agreguem a isso. Sabendo disso, como que você vai trazer isso para o seu público? Como que você vai fazer as pessoas entenderem isso? Você fazendo conexões, você falando de coração para coração, para que as pessoas estejam preparadas para ouvir. E no final de tudo, você pode deixar uma chamada de ação, porque o storytelling é você conectar, é você levar uma história em específica e ao final você faz uma chamada de ação para que a pessoa pense, qual história você quer contar? Qual é a história da sua vida? O que você quer que as pessoas saibam? É isso que você precisa levar para as pessoas. E é isso que eu deixo de mensagem final para vocês. Qual é a história da vida de vocês? Qual é o assunto que vocês estão trazendo, que vocês querem se conectar ao público e vocês queiram que o público preste atenção em vocês? Porque todos nós somos extremamente aptos a levar uma mensagem e traduzir tudo aquilo. Nós não estudamos à toa, nós não vivenciamos desde o nosso primeiro sopro de vida até o presente momento à toa. Então, todos os dias é um dia de você contar uma nova história, de você vivenciar um novo momento e você conectar novas pessoas. Gente, passei um minutinho, tá bom? Perdão. Mas deu certo. Obrigada, Lanita. Quem que é o próximo? Sim, perdão. Nervosismo. A próxima pessoa é a Salete, e ela vai falar de um assunto extremamente importante, o amor de Deus. Eu espero que vocês estejam preparados para essa mensagem, que ela conecte o coração de vocês. Olá, boa tarde a todos. Gratidão por estar aqui com vocês. Meu nome é Salete, como a nossa amiga já me apresentou. E hoje quero falar um pouquinho sobre o amor. A natureza divina. Algo tão simples, né? Mas pouco compreendido. Em 1 João 4, no versículo 8, a Bíblia nos diz que Deus é amor. Você sabe como se manifesta o amor de Deus em nossa vida? Eu vou contar um pouquinho da minha história, de como Deus se manifestou na minha vida. Todos nós aqui já passamos por muitas dificuldades, muitos desafios.
depressão, muitos problemas, né? Isso é da humanidade. E eu também, eu passei por uma dificuldade, uma situação na minha vida que nada mais fazia sentido. E todo dia eu pedia para Deus que me mandasse a morte. Até que Deus falou comigo através de um sonho. Eu sonhei que um pastor chegou até mim e disse para mim, lê Atos 28. Em Atos 28, relata a história de Paulo sendo levado para Roma, e no versículo 18 está escrito assim, e eles examinaram e queriam me soltar, porque não havia em mim crime algum de morte. E para a situação que eu estava vivendo, aquele versículo fez total sentido para mim. Eu não tive dúvida que foi Deus falando comigo. E então eu comecei a buscar ajuda, porque nem sempre nós conseguimos sair sozinhos, dependendo do lugar onde estamos. E eu sempre li a Bíblia, mas eu não sentia esse tão grande amor. Até o momento que eu senti que isso foi Deus falando comigo. Aí eu comecei a buscar ajuda e, enfim, foram muitas buscas, né? Só que eu pesquisando no Google, eu descobri que a cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida. E a cada 45 minutos, tem mais 20 pessoas tentando se suicidar. Esses dados são alarmantes. E por quê? Porque as pessoas não acessaram, não conhecem esse tão grande amor de Deus. E o amor de Deus em nossa vida, ele é tão profundo que ele pode nos tirar da mais profunda escuridão. Mesmo que nós não entenda, porque muitas vezes é difícil de compreender essa profundidade do amor de Deus. E eu acho que meu tempo já está esgotando. Não está esgotando ainda. Então, eu falei da pesquisa que eu fiz, né? E eu fiquei surpreendida, porque eu também tenho mais um exemplo que faz mais de um ano, que uma amiga minha tirou a própria vida. Tentei ajudar ela de várias formas, e ela, enfim, não conseguiu sair, né? Tirou a própria vida. E eu observando a vida dela, muita rejeição. E muitos de nós fomos criados por pais que, embora eles tenham feito o melhor que eles podiam, o melhor que eles sabiam, eles também traziam, eles trouxeram na vida deles a raiz da rejeição. E nós precisamos trabalhar isso, tanto na nossa vida, quanto na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E para finalizar, eu quero fazer um convite para todos nós, que é também um versículo bíblico. Eu vou ler aqui o versículo, tá? Está em 1 João 4, no versículo 7, que está escrito assim: Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E para continuar expressando esse tão grande amor, eu quero convidar o próximo palestrante. Receba com uma salva de palmas o Sérgio. Rangel, tá aí? Aqui para mim está o Sérgio, que é para o próximo. É o Sérgio Rangel. O Sérgio estava com um probleminha na internet. Vamos fazer o seguinte, a gente deixa o Sérgio para o final. Pode chamar a próxima, eu vou chamar aqui a próxima. Obrigada, Salete. Que gostoso de te ouvir, viu? Obrigada, viu? E a próxima vai ser... gente, essa mulher tem assunto para falar. Para você que está aqui, tem mais de 40, e para você que está beirando, tipo eu quero saber como é a vida depois dos 40. Então, Bibiana Martos, assume o posto. Ok. Olá, boa noite. Eu sou a Bibiana, tenho 48 anos de idade. Hoje eu vou falar sobre os 40 anos. Tens 40 anos. O que será da tua vida com 40 anos?
40 anos não é o final, não. 40 anos, nós nessa fase temos muita coisa por fazer ainda, e nos 40 anos eu vou falar sobre a crise. Existem dois tipos de crise. Temos a crise positiva e a crise negativa. Na crise negativa, nós podemos encontrar a solidão e a ansiedade. A ansiedade. Por que eu tenho que estar ansiosa se eu tenho 40 anos? Vou estar ansiosa a pensar: como é que a minha pele vai estar amanhã? Como é que os meus cabelos vão estar amanhã? Eu vou comer o quê? Será que eu posso comer isto? Será que eu posso comer aquilo? Isso nos tira o sono. E para aliviar isso, nós vamos à Bíblia e nós encontramos no Mateus 11, 28, que diz: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. Tu vais ler e vais aliviar e vais conseguir dormir. Também tem a solidão. A solidão é que nós, com os 40 anos, a partir dos 40, vamos pensar: ok, já sou mais velha, agora vou ficar com os meus filhos, agora vou cuidar da casa, vou cuidar do meu marido, eu não quero passear, só quero ficar em casa. E vais te isolar. Na rua tem muito mais do que a solidão. E temos a crise positiva. Na crise positiva é aí onde a mulher se questiona: quem sou eu? O que eu já fiz? O que eu quero fazer? E aí você pensa: meu Deus, eu já tomei conta da casa, dos filhos, né? Já fiz a minha formação, já trabalhei X anos, agora chegou a minha vez. Na positiva é onde é que vem aquele turbilhão e diz: o que eu queria fazer no meu futuro? Tenho cursos, vários cursos por fazer. E tu vais... É a oportunidade de tu sair daquela caixa para ir fazer aquela formação. É a oportunidade de sair da tua caixa para fazer viagens inesquecíveis. Então, com 40 anos, é a idade da maturidade. É a idade onde nós nos sentimos mais leves. Eu, com 45 anos, eu saí da caixa. Eu fui aventureira. Eu saí de Lisboa direito para Londres, sem falar a língua, com 500 libras no bolso, mas com muita vontade de crescer. E as pessoas diziam: mas tu já tens 45 anos, essa é a idade de tomar conta dos teus filhos, essa é a idade de ficar com os teus netos. Mas eu disse: não, não é isso que eu quero, porque eu ainda tinha esperança, porque eu vi muita gente triste. Por quê? Porque entraram na crise negativa. E eu não quero negativo. Eu estou aqui para incentivar as mulheres. Vamos à frente. Nos 40 anos temos muita vida por viver. Nos 40 anos temos muita coisa. É só abrir a nossa mente. Adoro os 40. Nos 40 anos, eu estou a viver coisas que eu não vivi com 20, coisas que eu não vivi com 30. Porque eu tinha medo, talvez. Mas com 40, libertei-me. Esta é a minha mensagem. Eu sei que nos 40 tem tanta coisa por falar, porque eu adoro essa faixa etária.
Essa faixa etária é faixa etária do descobrimento. Eu não podia correr, eu não corria porque eu, como sofri de bronquite, a minha mãe disse que eu não podia correr porque eu ia me cansar. Mas com 48 anos, eu estou a correr. Caminhada para mim, eu não canso. Eu gosto mesmo de correr. E hoje eu fui correr e estava a correr e parar, correr e parar. Veio em mente o que o Pablo disse. Se tu correres e parar, a tua vida também será assim. Tu vais correr, a vida vai avançar e vai parar, vai avançar, vai parar. O que é que eu fiz? Comecei a correr e disse: eu não quero uma vida de corre, para, corre, para. Eu quero correr. Pelo incrível que pareça, eu consegui correr. Eu consegui correr. Então, olha, estamos aqui, 40 anos é número. 40 anos está na nossa mente. Vamos viver. É esse o conselho que eu vou vos dar. 40 anos está na nossa cabeça. Esquece. Como se tivesse 20. Viva a vida. Temos muita coisa à frente por fazer. Este é o meu tema. Eu vou pesquisar mais, vou ouvir mais, porque eu fico emocionada, porque eu acredito que eu comecei a viver com os 40 anos. Maravilha. Obrigada. E agora eu vou chamar a Terezinha, que vai falar sobre autoestima. Obrigada, Olá. Bibi. Oh, meu Deus. Olá, pessoal, tudo bem com Olá, vocês? Terezinha. Eu sou a Terezinha, sou uma apaixonada aí por desenvolvimento humano e hoje o assunto que nós vamos tratar aqui é sobre autoestima. Mas antes de tudo, eu quero desejar a vocês uma excelente tarde. Por que excelente e não boa tarde? Esses dias eu aprendi com a minha amiga que o bom dia, o boa tarde, o boa noite, ele é mediano. E quando a gente transforma a palavrinha bom por excelente, automaticamente a gente transforma a nossa mente. E quando a gente transforma dessa forma para excelente, a gente não aceita menos do que isso. Então, que nós tenhamos hoje aqui uma excelente tarde, um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente vida. E nesse contexto de excelência, eu não posso deixar aqui de falar para vocês que a gente não pode aceitar uma autoestima mediana. Nossa autoestima tem que ser excelente. Não mediana, ou nem mesmo não ter autoestima. E eu quero que você escreva aí no chat, se você puder, como que está a sua autoestima hoje, agora, neste momento. Com uma palavrinha só. A autoestima, ela o conceito da autoestima, na verdade, é sobre o quanto nós nos estimamos, é sobre o quanto a gente tem afeto por nós mesmos. Se ela está baixa, é porque a nossa estima está baixa, nós temos pouco nos estimado. Se ela está alta, é porque nós temos muito se estimado. E quando a gente trata de autoestima, a gente fala sobre eu, sobre mim para mim. Eu costumo dizer que a autoestima é de mim para mim, porque é sobre a minha pessoa, sobre o que eu faço por mim, sobre o cuidado que eu tenho comigo, sobre o afeto que eu tenho comigo. Desculpa com os sons aqui aleatórios, gente. Bom, e o nível da nossa autoestima, então, está totalmente relacionado ao afeto, ao eu me cuido, ao eu me amo, ao eu me. Percebe que é eu me, todas as vezes vai ser eu me, do eu faço por mim. E a autoestima, ela não é um sentimento. Eu não sinto autoestima, eu faço autoestima. Porque a estima, ela é uma palavra, ela é um verbo, e o verbo é uma ação. Então, a autoestima, ela é uma ação. E com essa descoberta de que a autoestima não é um elogio de que alguém faça para mim, não é o cuidado que alguém tem comigo,
mas sim do que eu tenho comigo mesmo, mas sim do elogio que eu faço para mim, do cuidado que eu tenho para mim. Eu quero propor um exercício aqui para vocês. Quem tiver um espelhozinho aí por perto, ou quem não puder agora, mas depois que terminar a palestra, vai lá na frente do espelho, eu estou com o meu aqui do lado, pega o seu espelho, olhe para você, com o seu dedinho indicador que você aponta tanto, aponte para você mesma na frente do espelho e diga: você, Terezinha, mas fale seu nome. Você, Terezinha, você é maravilhosa. Você, Terezinha, você é linda. Você, Terezinha, você é sensacional. Você, Terezinha, você é incrível. Faça isso todos os dias. Faça isso todos os momentos em que sua estima não estiver alta como ela deve estar. E sabendo que eu sou incrível, sabendo que eu sou essa pessoa sensacional, eu vou me olhar com olhos diferentes. Eu vou ter um cuidado maior comigo, eu vou ter uma atenção maior para a minha pessoa. Então, é automático que eu me alimente melhor, é automático em que eu me liberte de vícios que me prejudicam, até porque existe uma frase que diz assim: cuide da sua saúde agora para não cuidar da sua doença amanhã. Então, vamos cuidar de nós agora. E comece pela autoestima. E ainda, só para finalizar agora e explodir o neurônio de vocês, a gente fala muito de um Deus criador, do Deus soberano, do Deus altíssimo, o todo-poderoso, e de fato ele é. E além de tudo isso, ele é um artista, e ele criou obras preciosas, obras de arte. E uma obra de arte dessas que ele criou é você. Então não destrua essa obra de arte que ele fez. Não risque essa obra de arte que ele fez, mas mantenha essa obra de arte linda, bela e cheia de cor. Porque essa arte ilumina os olhos e agracia os olhos de quem vê. Então, se enxergue. Obrigada, gente. Obrigada, Terezinha. Obrigada. Pode apresentar, por gentileza, o próximo? O próximo é a Jussiele. Vou finalizar hoje. Bem-vinda, Ju! Obrigada. Gente, vou falar de um assunto que eu acho assim, que é algo importantíssimo, que todos nós temos que ter. Se quiser alcançar alguma coisa na vida, temos que ter foco. E de todos os assuntos que vocês falaram hoje, vai necessitar de quê? De foco para poder colocar em ação. Então, o que determinamos como foco? É um estado mental em que prestamos atenção em uma única tarefa e ignoramos totalmente as distrações externas. Porque sabemos que o que mais tem hoje são distrações. E é muito difícil a gente conseguir ter foco em algo, a gente conseguir sentar para estudar. Então, é algo que a gente tem assim, que praticar diariamente. E quais são os hábitos que as pessoas mais têm hoje que tiram ela do foco? É o quê? Falta de rotina, primeiramente. A gente sabe que você não ter seu dia todo planejado, isso faz você ter muita dificuldade em foco. O nosso dia ele tem que ser totalmente planejado. Igual eu, por exemplo, no domingo eu sento, eu planejo a minha semana todinha. Eu tenho uma planilha também de planejamento mensal, semanal e diário. Então, eu tenho meus dias todos planejados. Então, isso aí é algo que prejudica muito as pessoas na questão de ter foco mesmo, essa falta de rotina. Outra coisa, sedentarismo. Uma pessoa sedentária, dificilmente também ela vai conseguir ter foco. A gente sabe que a prática de atividade física libera, né, vários hormônios que nos trazem bem-estar e nos ajuda também a ter foco, a ter disposição no dia. Então, a gente precisa. Nós fomos criados, desde a época da caverna, a ser pessoas totalmente ativas. Quando a gente vivia na época da caverna ainda, né, o que os homens, eles praticavam a caça, então eles estavam 100% ativos. Então a gente precisa de praticar muita atividade física, isso é algo diariamente. Eu tenho uma rotina de atividade física todos os dias, 6h30 da manhã, eu vou para minha academia e faço minha atividade física. Outra coisa, falta de sono. Insônia também é algo que pesa muito na vida das pessoas hoje em dia. E essa falta de sono também dificulta muito a questão do foco, porque quando a gente dorme, se a gente tem uma rotina de sono ok, ali também produz vários hormônios e ajuda a memorização. Não adianta nada você passar o dia todo estudando se você não tem uma rotina de sono adequada. Você não consegue memorizar, você não consegue. Então, é importantíssimo também a gente ter nosso sono todo controlado. Dormir e acordar no mesmo horário,
antes de dormir, evitar de ficar mexendo em telas. Então, tem todo um planejamento também. A alimentação ruim também é algo que prejudica muito a nossa saúde, né? Excesso de açúcar, excesso de gorduras, então prejudica muito também a nossa questão de ter foco no nosso dia. Isso tudo tá dentro da rotina. Se for pensar, tudo isso é rotina, gente. É algo que a gente tem que praticar diariamente. Gosto de contar minha rotina para vocês. Eu acordo todos os dias, antes das 6. 6 horas eu tenho uma meditação, que ela vai de 6 às 6h30, ao vivo. O Tadashi, que ele faz todos os dias ao vivo, eu faço meditação, 6h30 eu vou para academia. Então, eu tomo meu café da manhã, minha mesa de frutas, tudo bonitinho, tudo certinho. Aí eu vou 6h30 para academia, depois eu já volto, aí eu tomo um banho, sento para estudar. Aí, à tarde, eu vou trabalhar. Então, eu trabalho, depois eu volto, aí eu sento para estudar novamente. Depois, à noite, eu estudo um pouco a Bíblia, eu procuro estudar algo diferente. Então, assim, isso é todos os dias. Eu tenho totalmente hoje rotina, mas não era assim, não era. Isso aí eu aprendi com foco, tendo foco. Outra coisa. Então, são as distrações que destroem muito o nosso foco, né? Você sabia que os brasileiros são os que mais passam tempo no celular? Hoje a internet é o meio que mais tira nosso foco. Nós passamos, cada 12 minutos a gente checa o celular, em média, isso é pesquisa. Então, isso tira muito o nosso foco. Não adianta você sentar para estudar, se o celular estiver do lado, você não consegue estudar. Qualquer hora que chega a notificação, você vai querer ver. Então, tem que deixar longe, desliga, coloca numa gaveta. Então, faça isso. Então, para que ficamos bem, qualquer coisa na vida, necessitamos praticar. O nosso cérebro, ele acostuma com qualquer coisa. Tudo que você pratica, ele se torna hábito na sua vida. Mas no começo vai ser um pouco difícil. Isso na neurociência a gente chama de neuroplasticidade. Nosso cérebro, ele consegue adaptar qualquer tipo de mudança. Só que precisa de prática. Então, foco também vai ser na prática. Então, vamos lá. O que a pessoa pode estar fazendo para melhorar essa questão do foco? Organize seu ambiente. Então, tenha um ambiente totalmente organizado. Seu ambiente de estudo, seu ambiente de trabalho, seu quarto, tenha tudo organizado. Anote tudo que precisa ser feito, igual eu faço. Anota o que precisa ser feito durante a semana, durante o dia. Tenha tudo anotadinho que você precisa ser feito. Coloca como prioridades coisas mais urgentes. Então, você coloca na segunda-feira. O que é mais urgente na semana que precisa ser resolvido? Então, anota tudo na sua segunda-feira, na sua terça-feira, que são coisas mais urgentes, né? Faça uma tarefa por vez. Porque o nosso cérebro, ele gosta mesmo de focar em uma única coisa e seja persistente, aquele dali, um único caminho. Se você pega um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo, você não consegue fazer nada. Então, se você sabe que você tem que concluir algo hoje, enquanto você não concluir, não sai daquilo, não. Procure resolver aquilo primeiro, para depois você começar a focar em outra coisa. Faça pausas durante o dia. Tem uma pesquisa que fala que a gente consegue concentrar apenas 90 minutos. Nossa capacidade do cérebro de se concentrar é 90 minutos. Então, eles falam assim, você pega para estudar, estuda 90 minutos, para 20 minutos. Aí você pode checar o celular, vai lá comer alguma coisa, ok, depois senta mais 90 minutos. Nosso cérebro, ele não consegue concentrar mais esse tempo, porque ele já começa a distrair. Então, não adianta você falar, hoje eu vou estudar 10 horas por dia. Não, você não vai conseguir. Você vai ficar completamente distraído. Então, faça pausas durante o momento que você está ali estudando, focando em algo. Estabeleça limites. Não adianta você querer ser produtivo 15 horas por dia, você não vai conseguir. É a mesma coisa, você tem que ter pausa. Seu momento de estudar, estuda umas 3... Igual eu tenho método de estudar 3 horas por dia. Eu tenho que estudar 3 horas por dia. Então, não adianta eu querer estudar 10 horas, vai chegar uma hora que você não vai conseguir produzir mais nada, aí você está perdendo tempo, entendeu? Medite, cuide da sua saúde mental. Isso é importantíssimo, é o mindfulness, né? O mindfulness é você estar 100% presente naquilo tudo que você faz. E já tem pesquisas que falam de como que é importantíssimo você praticar o mindfulness diariamente, né? Porque a nossa mente, ela não para. Quando você coloca o mindfulness em ação, você consegue ter mais foco. E isso também é prático. Eu faço essa meditação todos os dias, 6 horas da manhã. Eu comecei tem uns 4 meses. Eu já fiz... Nossa, já teve tanta mudança na minha vida. Hoje em dia eu já consigo ficar muito mais focada nas coisas. Então também é importantíssima essa questão do mindfulness. E tenha metas e coloque tempo e recompensa o processo. Tenha metas. Bom, eu tenho um monte de metas para concluir até no meio do ano. Se eu concluir,
eu vou ter uma gratificação por isso, eu vou fazer uma viagem. Se eu não concluir, não tem essa viagem. Então, estabeleça metas e coloque recompensa. Então, isso também é importantíssimo. E o mais importante de tudo é ação. Não adianta você planejar um monte de coisa, ter foco, mas não ter ação. Você necessita também de ter ação. Isso diariamente. Então, é isso. Obrigada, Ju. Arrebentou aí no foco, hein? Eu estou aqui anotando, pegando aqui. E eu falei, opa, tô pecando nisso, e aí eu anotei. Isso, gente, nossa, e ter foco. Eu falo de mim mesmo, sabe? Eu era uma pessoa, que vocês não têm ideia, completamente desorganizada. Tudo meu era desorganizado. Quarto, consultório, carro, vida financeira, relacionamentos, tudo na minha vida era bagunçado. Mas a partir do momento que eu fiz mudanças, né? Comecei a estudar muito, 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 muito mesmo. Eu aprendi a praticar o foco. Hoje em dia, minha vida é totalmente organizada. Eu tenho um planejamento, meu dia é totalmente organizado. Hora por hora. O que eu tenho que fazer por hora, assim, tudo anotadinho. Isso é importantíssimo. É importantíssimo. E aí, algo muito importante sobre o foco, que ele tem muito a ver com a ordem, né? Você não consegue ter foco com uma vida desorganizada. Não consegue. A desordem aqui fora é reflexo de uma desordem interna. Exatamente. Então, toda pessoa que ela está em desordem, toda vez que eu me vejo muito desorganizada aqui fora, eu faço essa autoanálise. Espera aí, essa desordem aqui é só um reflexo. Então, uma vida desorganizada não pode produzir resultados da ordem. No dia que eu ouvi essa frase, eu falei, uau! Como é que eu vou ter resultados? Eu espero ter resultados que são provenientes de ordem com uma vida desorganizada, com uma vida em desordem, comigo em desordem, né? Então, exatamente. Igual eu tinha transtorno de ansiedade, eu tomava medicamento para ansiedade todos os dias. Depois que eu fiz essa mudança na minha vida, acabou. Hoje eu faço terapia porque é algo importante, isso todo mundo tem que fazer. Mas remédio, não uso mais. Mas hoje em dia, né, eu treino todos os dias, tenho uma alimentação saudável, tenho rotina, tenho foco. Aí você vê que você não precisa mais de nada, assim, só tendo isso, organização. As coisas começam a fluir, né? Exatamente. E aí, pessoal, Ju, muito obrigada pelo assunto abordado, muito bem estruturado. Obrigada mesmo. Pessoal, agora a gente finalizou aqui. O Sérgio, ele está com um probleminha na pista, não vai conseguir entrar, ele vai ficar para uma próxima vez. Aconteceu um contratempo. Mas eu vou abrir aqui para algumas perguntas. Então, caso vocês, enquanto algum assunto específico estava sendo dito, você que se segurou aí para poder perguntar e não pôde, agora é a hora, e aí quem for levantando a mão, você pode falar, o Josafá tem que sair para trabalhar, tá, gente? Então, quem vai perguntar para ele? Pergunte logo. Então, caso você queira perguntar, eu vou abrir agora para perguntar antes da gente fechar. Perguntas? Eu só quero parabenizar esses palestrantes de hoje que arrasaram, gente. Foi sucesso, viu? Sucesso. Vocês deram, assim, ó, chinelada em nós. Gente, quando ela fala em nós, é a gente para os primeiros, da semana passada, da primeira roda. E aí não vale porque a Ju estava semana passada, a Terezinha estava semana passada. E aí o povo está ficando especialista e vem aqui batendo em nós, Teté. Mas deixa eu ver aqui as perguntas para a Dani. Daniele Dias, bem-vinda, Dani. Para quem você quer perguntar? Está sem áudio. Está sem áudio. Ligou? Tá ouvindo? Oi, eu queria perguntar para a última. Não tem o nome dela aqui. Qual que é o nome dela? É a Ju. Oi, Ju. Oi. Tudo bem? Tudo jóia. Então, eu sou muito desorganizada também com minhas coisas. Estou tentando muito melhorar isso. Como que foi, assim, sua jornada, assim, esse processo? Isso, como foi esse processo? Então, primeiramente, eu passei, assim, por uma situação na minha vida que foi importantíssima para eu dar essa virada de chave. Chegou uma hora que eu falei, não dá para continuar do jeito que eu tô. Então, assim, o que eu quero passar para as pessoas que não precisem também passar por um processo, assim, de dificuldade para acordar e ver que precisa fazer uma mudança na vida. Então, eu fui começando pouco a pouco. Comecei
focar assim, em um nicho específico. Eu gosto muito de estudar questão de emoções, questão de pensamento, desenvolvimento humano, inteligência emocional. E eu comecei a estudar muito, muito, muito isso. Então, eu comecei a criar uma rotina. E aí foi a questão da planilha também, que eu coloquei, em organizar mesmo durante... Eu posso até mandar aqui a questão da minha planilha, mensal, semanal, diário. Vou mandar. E aí comecei a organizar meu dia. Ó, tal hora eu vou treinar, tal hora estudo, tal hora trabalho. E aí você não pode deixar distrair, porque assim, a gente tem a tendência a falar, não, vou fazer isso agora não, vou deixar para depois. Não, você tá ali, você tem que concluir. E aí eu tenho um negócio muito legal nesse negócio da planilha, que eu tenho umas bolinhas que, se eu fiz, eu coloco bolinha vermelha. Se eu não fiz, é uma bolinha preta. Então, no final da semana, no final do mês, eu consigo saber como que eu fui no mês, entendeu? Tipo assim, será que eu fui bem? Aí eu olho quantas bolinhas vermelhas tem. Se tivesse umas 20, significa que eu fui bem. Se tiver umas 25, melhor ainda. Aí se tiver 5, já sei que eu fui muito mal naquele mês, eu tenho que melhorar. Então é algo assim, muito legal, e eu vou mandar aqui para vocês acompanharem. Mas é questão assim de anotar mesmo, de ter planejamento e seguir. Porque tem que ter ação, gente. E começo é um pouco mais difícil, porque a gente fica muito distraído. Mas precisa. Tá bom? Obrigada. Por nada. Tá sem áudio, Bela. Alguém quer fazer pergunta para o Josafá? A diferença entre crença e fé? Porque daí, só para a gente já ficar tranquilo, que ele pode sair a qualquer momento e ninguém vai ficar com dúvida, né? Não? Quero. Oswaldo. Oswaldo, pode perguntar. Oswaldo. Ele mandou no chat. Ô, Dani, sua mãozinha tá levantada, hein? Vou ficar achando que você quer me perguntar toda hora. Oi, gente. É que eu tô no celular do marido. Olha quem é o Oswaldo, gente. Olha o Oswaldo. Eu tô no celular do meu esposo. Ó, é assim, na verdade, eu não consegui acompanhar muito, mas quando eu entrei bem na hora que ele estava falando, e ele estava falando sobre a questão dessa diferença de crer, né, e fé. Eu acho que era alguma coisa assim, da gente acreditar em Deus, né, tipo, em algo divino, ou acreditar em algo paralelo. Então, eu queria perguntar para ele, assim, porque, assim, gente, tá acontecendo uma coisa na minha vida que é muito sobrenatural. E começaram a acontecer coisas, muito uma atrás da outra, seguida da outra, que eu às vezes eu fico assustada. A palavra essa, é assustada, é assustador, sabe? É você ouvir uma voz e daqui a pouco, 3 minutos, no máximo, acontece o que você ouviu daquela voz. E assim, eu queria entender se isso tem algo, como que eu vou dizer? Porque assim, eu não acredito em assombração, tá? Não acredito em reencarnação, eu acredito na ressurreição. E assim, eu acredito na vida eterna, mas durante muito tempo eu não tinha uma fé plena na vida eterna. Tanto que eu voltei a olhar para dentro de mim através do sofrimento do falecimento de uma melhor amiga minha. E eu não aceitava, eu xingava mesmo a morte e tudo. Então, eu queria saber dele se isso que está acontecendo comigo, né? Assim, eu ouvi a voz de Deus, eu estou num estado, gente, que, assim, eu só estou fazendo. Eu não tenho medo, assim... Quando eu converso com vocês, eu ouvindo vocês, aí tá isso aqui, eu falo, não, mas será que alguém sente isso mesmo? Porque eu não sinto. Então, assim, eu não quero ser soberba, eu não quero me achar melhor que ninguém, mas o fato é que eu tô com aquela sensação que se eu pular da minha janela, eu vou sair voando, porque não tem nada que me impeça, entendeu? Claro que eu vou perguntar, Deus, eu vou? Se ele falar vou, eu vou pular. E eu queria saber de você,
como que a gente sente essa diferença, sabe? Desse sobrenatural divino e desse sobrenatural que é imaginação. Então, na verdade, igual você falando sobre imaginação, e o Pablo fala muito sobre isso, ele fala que a fé é imaginação, né? É você imaginação. Não é imaginar, imaginar a ação, é imaginar e ação. Então, é você colocar em ação. Então, por isso, quando eu estava falando a diferença do crer, né? E no caso, o crer é uma essência da fé. O crer está junto com a fé. A Bíblia diz assim que com o coração se crê e com a boca se confessa para alcançar as coisas. Então, assim, quando se fala de coração, nós estamos falando de uma conexão espiritual, certo? Agora, e eu estava falando a diferença entre acreditar e crença. Então, quando eu acredito, eu produzo crenças e toda crença me limita. Agora, quando eu creio, o meu coração, o coração é o sensor da fé. Então, quando eu creio, isso precisa gerar ação imediata na minha vida. Ação, e qual que é essa ação? Quando eu creio, eu pego a semente, igual eu falei, você pega a semente da fé e planta. E isso é evidência, porque quando você tem uma semente, você tem uma evidência de que aquela árvore irá nascer. Agora, eu não falei na hora, mas eu quero até deixar para vocês aqui, é o seguinte, e vai encaixar muito bem com a sua pergunta. O mundo espiritual, quando você vive no espiritual, você pode comandar o físico. O espiritual controla o físico. Mas o físico, ele não pode controlar o mundo espiritual. Porém, tem algo aqui muito importante que nós precisamos entender. Quando o pecado ele vem para o homem, ele era plenamente espiritual ali no jardim. Mas quando o pecado chega, criou uma barreira que limitou o homem de acessar o mundo espiritual. Não que limitou ele de acessar, mas criou uma barreira que distanciou ele do mundo espiritual. E agora ele ficou refém do quê? Do pecado, que foi a paralisação dele, entendeu? Então, qual que é o segredo? O segredo é nós buscarmos viver no mundo espiritual, porque no mundo espiritual eu conduzo o físico. E é o que você falou. Você está falando, eu estou aqui num jeito que, tipo, se dele falar que eu vou voar, você vai voar. E, de fato, quando nós vivemos no Espírito, não há limites. Ó. Até outro código aqui para vocês. Tipo, o mundo físico é regido pelas leis físicas, mas no mundo espiritual não existe controle. As leis físicas não servem. Então, a gravidade não serve para o mundo espiritual. Jesus chegou e andou sobre as águas. Não existe nada que paralisa o mundo espiritual. Então, o segredo, não sei qual a sua dúvida, não sei se vai ser respondida, mas eu imagino que você precisa buscar a essência do espiritual, começar a crer, e o crer exige ação. Então, eu creio agindo, e quando eu estou agindo, eu estou exercendo a fé. Quando eu exerço a fé, é inevitável, porque a fé é evidência daquilo que vai acontecer. E é mais ou menos por aí. Espero que eu tenha respondido e ajudado de alguma forma. Então, respondeu, assim, é exatamente isso. Eu acho que eu sempre pensei que eu estava vivendo uma fé e só agora eu estou vivenciando ela mesma, agindo. Porque, gente, vou falar para vocês, como eu estou falando, assim, Deus falou comigo e Ele falou para mim que eu não vou ser a única. Ele falou para mim que vai ter mais pessoas, que inclusive essas pessoas vão vir até mim, sabe? E que ela vai vir, ela vai bater na minha porta e vai vir aqui. Não sou eu que vou atrás das pessoas. E, assim, desde que eu senti isso, eu tô com uma bola aqui, assim. Aí eu tô com um negócio aqui, que, sim, eu tô o tempo todo em oração, eu tô o tempo todo pedindo. Meu, me dá humildade. Porque eu descobri coisas, gente, que eu não sabia que eu sabia. Você pode me perguntar coisa agora sobre qualquer assunto, eu domino de forma estrondosa. Eu tô assustada, como eu tô dizendo. E, assim, eu falo que meu filho vai ser pai
passa 3 minutos, a minha nora vem falar que tá grávida. Eu falo que o meu marido vai me chamar para alguma coisa, passa 3 minutos, o meu marido me chama. Ontem eu fui para palestra, né, que é um outro transbordo lá do Trello, do Leandro, e eu fui sem 1 centavo na conta, eu não sabia que meu marido tinha dinheiro. Aí, quando foi na hora de almoçar, eu já estava pronta para falar. Tipo, eu olhei pro meu marido, eu não tô com fome, não. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha 1 centavo, porque assim, a conta da empresa, eu não mexo. Aí eu não tinha 1 centavo, eu falei, eu não tô com fome. Aí o meu falou, também não. Aí meu marido, vamos almoçar? Porque assim, eu falei, se o meu marido tiver o dinheiro, porque o meu marido, ele é muito seguro, ele não mexe no dinheiro dele, a gente separa bem. Então, se o meu acabou, o meu acabou. O dele é dele, o meu é meu e o nosso, né? E eu acabo com o meu antes do dele, porque agora eu não acabo mais. Aí ele me chamou para almoçar, e eu falei, nunca. O meu marido sempre foi, não, a gente tem que almoçar com o dinheiro que é nosso, porque a gente faz essa divisão aqui. Eu tenho o meu, ele tem o dele, e nós temos a casa, né, que a gente usa junto. E ontem, a palestra era um investimento para o nosso crescimento, então tinha que estar usando desse da casa, né, do investimento, não particular nosso. E eu inventei que eu não estava conseguindo fazer Pix, não sei o que lá, daí eu falei, não, deixa, então não vamos almoçar. Ele, não, vamos almoçar. Levou a gente para almoçar. E eu olhei assim, eu não falei nada. Aí chegou um rapaz perto da gente e já, você me dá um esmola, você quer lá? Eu falei, não te dou esmola, mas eu te pago um prato de comida. Gente, é coisa que assim, é tudo, é como se eu mandasse, de verdade, é como se eu mandasse no mundo. Eu falo, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Então, assim, tá assustador, tá surreal. Só que, por outro lado, tá muito bom, porque, assim, a gente recebe graças e é inevitável que a gente fale da graça. Toda vez que a gente recebe, a gente fala, a gente quer transbordar mesmo essa graça. Então, foi bom que você falou, porque eu estava em dúvida se era, de fato, algo da minha cabeça ou se é porque eu consegui ter essa conexão, né? E o que eu pedi hoje na igreja foi, Senhor, me dá humildade para que eu não fale coisas que eu ofenda ou que eu machuque ninguém, pelo fato de você ter me mostrado a resposta antes da pessoa me responder, sabe? Então, eu estou buscando essa humildade de verdade, porque, gente, eu estou com vontade de pegar um avião e parar lá na presidência e falar, filho, sai daí que eu que governo essa merda. O negócio está muito forte. Eu posso falar a respeito disso? Quem é? Fala Tenho de verdade falar, tá? Eu tô emocionada porque parte das pessoas não vão conseguir entender o que você está vivenciando. Parte das pessoas naturalmente sentem um pouco de inveja por conta dessa conexão. Isso é natural, é a condição humana, é como a gente sentir raiva espontânea, alguma coisa. As pessoas nem todas vão conseguir entender, e nem todos os lugares as pessoas vão sentir o que você está sentindo. Eu estou verdadeiramente emocionada porque eu passei por isso, é o despertar. A verdadeira conexão com Deus é quando você se conecta com Deus, você pede para Deus e de alguma maneira Ele te atende, porque chegou o seu momento de despertar, chegou o momento de você realizar o que está dentro de você. Então, essa busca pela humildade, pela sabedoria, é o que vai te dar instrução, é o que vai te dar as verdadeiras ferramentas para você agir mediante tudo isso. Pede para Deus, e quando eu falo Deus, gente, eu não estou falando de religião, eu estou falando da fonte criadora de tudo, aquela conexão com aquela centelha que foi a criadora do Big Bang, que foi uma grande centelha, que é a que está dentro de cada um de nós. E isso existe dentro de cada um de nós. Eu vou dar uma historinha de exemplo. Depois eu vou postar ela lá no meu Instagram. Eu quero que vocês vão lá comentar sobre isso. Já estou dando uma chamada de ação aqui. Deus procurava um lugar para esconder todas as respostas do universo. E ele procurou todos os lugares possíveis. Procurou esconder nos vulcões, mas o vulcão pode entrar em erupção. Aí o ser humano vai ter acesso a isso e pode ser que ele estrague mediante a ignorância dele. Vamos esconder no fundo dos mares, mas se o mar secar, se a água dele surgir, vai ressurgir, e quem tiver acesso a isso? E procurou em todos os lugares. Vamos esconder dentro dos animais, mas os animais têm vida passageira. Nas plantas, não achou nenhum lugar. Então ele falou, vou esconder os segredos do universo, a minha essência dentro de cada ser humano. E para que ele possa acessar, ele precisa se ouvir. Ele precisa ir a fundo de si. E quando eu ouvi essa frase a primeira vez, eu estava emocionada. Porque eu estava vivenciando essa busca. Eu
pensava, não tem o porquê essa mensagem queimar no meu coração e eu me senti um ET no meio que eu tô, simplesmente porque essa mensagem queima dentro de mim, simplesmente porque eu ligar para alguém e a pessoa eu falar, tá tudo bem? Aí a pessoa ficar tipo, como assim? Simplesmente eu tô sentindo que eu preciso conversar com você. E eu tive isso muito forte, só que a gente, por medo, por ignorância, por não estar nos ambientes adequados, a gente se restringe a isso, a gente não fala. Então, simplesmente eu sou despertar. Independente da sua fé, você está sendo chamada. E não tem como voltar atrás, porque antes de vir, antes de você existir nesse corpo físico, você aceitou essa missão. Então, o seu chamado está sendo agora. Às vezes demora, mas está sendo agora. E só vai, que você não vai estar sozinha, as pessoas vão te alcançar. Quando você entra na frequência, você não precisa criar a música na sua cabeça para que você possa ouvir. Ela vai acontecendo, você vai ouvindo as frases dela gradativamente. Você só permite se ouvir. Então, você só se permitiu e está acontecendo. E todo mundo que está aqui vai experienciar esse momento de alguma maneira, independente da sua fé. Só não tenha... o medo você já não tem, então você já tem tudo. Você já está livre. Só vive e realmente se permite, porque o seu chamado vai acontecer. Então, pode ser que seja no Instagram? Pode ser que seja em uma outra rede social? Pode ser que seja dentro da igreja, pode ser que seja falando, palestrando, independente do que quer que seja. Então, esse aqui é um treinamento para que você passar a sua mensagem. Tá confuso para você, mas é lindo, e ele vai acontecendo gradativamente. Só não se distancie disso, é o conselho que eu te dou, porque durante algumas vezes eu tentei me distanciar por medo, porque eu achava que eu não era merecedora de toda essa energia. E aí eu evito de falar, tanto que vocês nunca me viram falar dessa maneira, né? Apesar de a gente conhecer pouco tempo, nem nas minhas mídias sociais, se vocês procurarem, vocês não vão ver nenhum relato desse, porque não é todo mundo que está preparado. E a sombra, ela te procura nas profundezas para tentar apagar a sua luz. Então você tem que ter cuidado de onde você acende, né, a sua luz, aonde você acende ela. Então, esse aqui eu acredito que é um espaço de destravar. Então, possivelmente, se você teve a coragem de chegar aqui e falar esse lugar, porque tem outras pessoas aqui também que têm essa luz sendo acendida, estão com um pouquinho de medo, estão com um pouquinho de receio, insegurança. Então, eu tô nesse destravar. Eu estou aprendendo a lidar com isso há algum tempo, porque eu vim num completo todo travada, né? Mas é lindo de ouvir alguém, assim, sabe, tão próximo, falando que vivenciou isso, porque eu me sinto menos um ET. Obrigada, Anitta. Tá desativado o seu áudio. Tá? Você está falando... Não é... Acabou? Depois ela volta, então. Acho que ela não está ouvindo. Está desativado o seu áudio. Eu estou ouvindo, eu não tenho mais nada para falar. Nada a declarar. Então, gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tinha uma listinha aqui, aí eu perdi a listinha. Alguém quer perguntar para mais algum palestrante, para que a gente possa seguir? Sim, para você. Ensina a gente sobre essa gestão, porque você tem uma gestão, tem uma liderança. Assim, eu vou interrogar você, porque estamos todos aqui graças a você. E a sua gestão, sua liderança, a gente já conversou, mas é só para enxergar nas outras pessoas aqui essa visão de liderança e de gestão. Porque chefe, a gente está todo mundo acostumado com chefe, né? A diferença de líder. E você faz e você ensina a liderança. Então, dá um pouquinho um feedback em relação a isso. Gente, é o seguinte, ó, a mulher do... Ó, qual que é o nome da mulher do Oswaldo? É a Fabi. Fabi, coloca seu arroba aí no chat. Tem gente ali querendo conhecer você. Tá, eu ponho ali. Eu sou a Fabi Stencherer. Mas gente, segue eu vou a Fabi. pôr meu nome ali no chat. E depois fala comigo que a gente tem um grupo de transbordo que a Fabi tá. E aí a gente está sempre ali se comunicando. Vem para a tribo. E aí eu vou falar um pouquinho, para finalizar daqui a pouquinho da tribo, mas agora eu vou responder aqui a Lanita para a gente passar para outra pessoa. Gente, sobre gestão. O que eu aprendi fazendo gestão na prática? Só se aprende gestão fazendo gestão de pessoas. E tudo se resume a pessoas. Eu trabalhei por quase uma década, eu era gerente geral de uma multinacional, onde eu liderava equipes de vendas. Não foi só uma, foram várias. E aí eu tive ali um processo, eu tive vários processos.
Quais foram esses processos? Onde eu tive uma gestão de fracasso, mas foi lá no começo. E nessa gestão de fracasso que eu tive, eu não priorizava pessoas, eu não desenvolvia pessoas, eu não acreditava em pessoas plenamente. Eu acreditava no meu potencial, eu acreditava que eu era boa e que eu podia fazer acontecer. Legal. Porém, sem pessoas, ninguém chega a lugar nenhum. Pessoas é o pilar, é o princípio da cadeia. E o que aconteceu, né? Eu tive que ir lá embaixo, nessa minha gestão, lá dentro da empresa, perdi, fracassei, e aí eu falei, nunca mais, porque agora eu entendi que a roda começa a girar com pessoas. E eu comecei a entender isso e a estudar sobre pessoas. E aí eu pegava uma pessoa que não tinha resultado nenhum e fazia ela se enxergar produzindo resultados. E foi quando eu consegui montar a primeira equipe de sucesso, onde todos da equipe, todos os cargos, todas as funções, eram muitos cargos, todos os cargos, todas as funções. Quando falava assim, função X da minha loja era melhor, função Y da minha loja era melhor. E, nossa, mas você contratou novo? Não, eu parei de desligar. Quando eu era júnior, eu desligava, porque eu tinha essa autonomia de desligar, e eu achava que o desligar ia resolver o problema. Não resolve. O que resolve o problema? Quem manda é o gestor, gente. É o gestor quem faz ou não a pessoa ser boa. E aqui eu não estou falando de chefe, estou falando de gestor. Você precisa desenvolver as pessoas. E quando eu aprendi a desenvolver as pessoas, foi aonde eu comecei a ter sucesso. Então, para resumir, quando eu comecei a entender que ninguém é alguém sozinho, eu comecei a ter sucesso. Por que eu estou aqui com vocês? Porque eu entendi que eu não ia ser alguém nesse pior ano sozinha. Então, vocês estão aqui. Por que eu tenho o grupo de Telegram lá com 200 pessoas? Porque eu entendi que eu não ia viver esse ano sozinha. Ninguém é alguém sozinho. E eu não que eu queira ser alguém, mas eu quero construir algo. Ninguém constrói nada sozinho. Então, sobre gestão é isso. Eu tenho aí uma experiência com equipes, com várias equipes. Tive muitos erros até acertar, mas eu aprendi que aonde quer que eu vá, o que quer que eu for fazer, eu preciso investir em pessoas. E vocês fazem parte disso aqui para mim. É isso. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? E aí, pessoal, a mentalidade humana, que é a Ju... Gente, é a Ju, tá? A mentalidade humana é a Ju, mas ela está aqui fazendo já a propaganda dela. Isso. E aí, a gente vai estar fazendo agora, então, já que não tem pergunta, se tiver, vocês sinalizam e aí depois eu abro, tá? Para a gente não se estender antes que todo mundo saia. Primeiro, tira todo mundo aí, coloca aí, né? Liga a câmera, vamos tirar uma foto decente? Porque eu mando esse povo tirar foto, as fotos eu fico tudo assim, ó, tudo torta, tudo feia, vamos passar para foto. Todo mundo destrava aí rapidinho, só para a gente tirar uma foto. E aí cada um tira o print, né? Na posição, hein, gente? Oi, oi? Falou comigo? Tira aquela foto agora que a gente está se arrumando, né? Ah, tá. Pera aí, porque meu ventilador tá ligado aí, tá meio barulho. Vou tirar. Fiquem bonitas. Eu não vou abrir minha câmera, não, porque eu tô horrorosa. Eu tava pra trilha hoje, pelo amor de Deus. Sorrisos. Continue no sorriso. Oi. Obrigada. E aí, é o seguinte, vamos fechar aqui esse ciclo da roda. Depois, quem quiser ficar aqui lavando, né, conversando, igual semana passada, que vocês não dormem, credo, eu tive que sair, vocês ficaram aí. Fiquem à vontade, perguntem, tire dúvidas. Mas, para fechar, o que é isso aqui? O que é isso aqui, gente? É um movimento. Você poderia estar vivendo o pior ano em 10 grupos sem se conectar diretamente com ninguém. Como eu sei que tem muitas pessoas que estão em vários grupos. Isso aqui é um movimento que vai além de um grupo. É um movimento de pessoas que falam, eu quero fazer acontecer. E aí a gente começou a mudar um pouquinho esse movimento. Agora a gente está com um próximo nível. Qual que é esse próximo nível? Essa semana a gente vai viver uma semana de desafios. A gente vai colocar alguns desafios lá na tribo. A gente vai colocar alguns desafios para vocês seguirem. Domingo que vem a gente vai ter a terceira roda de palestras, e aí a gente vai ter mais 10 pessoas que ainda não palestraram,
E eu vou participar. E a Arlete está se preparando, ela está aqui só anotando, pegando a deixa de todo mundo. Mas, durante essa semana, a gente vai ter 7 dias de desafio. O que vai ser esse desafio? E esse desafio é para quem está na tribo. Se você não está na tribo e fala, Isa, que negócio é esse? Me explica. Vamos no particular, que aí eu vou ver se você vai querer mesmo. Isso aqui não é mais um grupo. Quem está tem que participar. Então, a tribo vai todos os dias. Você vai ter um desafio de gravar pelo menos um stories por dia, por 7 dias. Isso para quem já não faz. A Ju não vale porque faz, então não vale. Eu sou completamente ativa nos stories. Estava olhando hoje lá, está super ativa, mas não é a realidade da maioria de nós. O intuito é Ô, Ju, então você pode agendar a gente com os desafios, tá? É isso aí. Boa, gente. Aqui, sabe uma coisa que a gente poderia começar a fazer? Já passou da hora. Se bem que a gente está no processo de treinamento, né? Live, começa a fazer lives. Vai entrar no desafio também. Calma, que é um dos desafios. Tá. Calma. E aí, o próximo desafio dessa semana é você mesmo que está me ouvindo, que nunca abriu a boca para falar lá no Instagram, você vai fazer uma live. Uma live com alguém e uma live sozinho. Você pode fazer uma live em grupo, e aí, inclusive, a gente vai puxar aqui algumas. Eu vou falar os horários que eu vou estar disponível para poder entrar, porque tem horário que não adianta você falar, entra esse horário, vamos, não posso. Então, vou falar aqui os horários, vou deixar lá no grupo também. Gente, tá hora, quem quer... A única coisa que a gente vai fazer quando fizer live em grupo é combinar o tema, porque não adianta fazer nada sem estratégia, certo? Isso. Então, não adianta falar, vamos lá, sem estratégia, não adianta. A gente combina um tema, vamos lá, tá hora, vamos, e vamos. E aí o outro, aí vai ser fácil, porque eu fiz live em grupo. Aí é fácil. E aí você vai fazer uma live sozinha. Você que está aqui hoje, você palestrou 5 minutos, poderia ter sido uma live. Você palestrou 5 minutos, poderia ter sido uma live. E aí, isso eu não tenho coragem, porque o meu Instagram tem um monte de gente que eu conheço, é família, é não sei o quê, não sei o que lá. Eu vou te dar 2 dicas, tá? Ou você fecha os seus olhos para as pessoas que estão te vendo, que não estão agregando nada na sua vida, nenhum valor, ou você fecha esse Instagram e abre um novo e começa do nada a ficar falando lá sozinho. Pronto. Depende do seu nível de bloqueio. Talvez você é uma pessoa que você está tão bloqueado para falar, porque tem muita gente que vai te bloquear, vai falar coisas que vai te parar, te neutralizar. Abre uma conta nova. Começa uma conta nova. E começa a falar lá. Vai, mentalidade. Vai, Ju. Então, eu comecei assim, sabe? Eu tenho dois Insta, né? Um profissional e aquele que eu uso assim mais de hobby. E aí, eu não tinha ninguém que eu conhecia, porque eu morria de vergonha de falar para a família, igual lá eu tinha professores meus, amigos. Gente, eu morria de vergonha. Aí, o que eu fiz? Eu criei um Instagram, onde era só pessoas que eu não conhecia, e ali eu comecei a praticar muito stories, fazer live, que eu já faço algumas. Aí foi muito mais fácil. Aí agora eu já abri para as pessoas do outro Instagram para ir também para esse. Agora eu já consigo falar para todo mundo. Porque agora você já pegou segurança. Então, por exemplo, eu não usava o Instagram. Já falei com alguns na aula passada, aliás, na reunião que a gente fez, a gente ficou aqui depois. E as pessoas que eu falei gravaram um vídeo, com exceção da Salete. As pessoas que eu falei, que a gente conversou, eu dei dicas, nunca tinham feito e fez. E aí, parabéns para o João. Não sei se o João está aqui ainda. Parabéns para a Bibi, arrebentou. E aí, gente, não é sobre gravar history, não é sobre fazer live, é sobre você ter uma mensagem para levar. E se você nunca começar, nunca vai chegar lá, nunca. O medo só vence com medo. Eu aprendi isso fazendo, foi difícil demais. Mas o medo, vocês estão aqui destravando comigo, vocês não estão falando com uma pessoa expert, vocês não estão falando aqui com uma influência, eu não usava Instagram, não tinha, porque eu não curtia, porque para mim, sem propósito, agora tem um propósito. E o propósito é a gente voltar lá no Egito e tirar as pessoas que estão lá, de onde eu saí. Para isso, eu preciso começar a falar. Então, essa semana, o desafio é gravar 2 lives, fazer 2 lives. Uma pode ser em grupo, pode ser em mutirão, se você quiser. Inclusive, vamos combinar na tribo, quem pode com quem. E outra, sozinho. Eu sei que tem pessoas aqui que isso não é uma dificuldade mais. Eu vejo Lúcia fala, faz live, a Ju faz, eu acho que Terezinha também, né, Terezinha? Então, assim,
isso não é um nível de bloqueio para alguns, mas para outros sim. Para você que não é um bloqueio, você vai aperfeiçoar. Você vai construir horas de voo, mas você vai fazer para poder colocar lá que vai fazer. Então, Isa, como que eu vou fazer? A gente combina lá na tribo, só deixei aqui o lançamento desse desafio. 7 dias de gravação de vídeo, de history, perdão, pode ser stories ou pode ser lá no Rios, e uma live em grupo comunitária ou uma live sozinha, ou se não tiver ninguém para ir com você, você vai fazer as 2 lives, mas você vai fazer. Aceitam o desafio? Arlete? Aceito. O story, você colocando a cara, você fala. Isso. Sim. Ah, sim. Colocando. Gente, é só para reforçar. Não vale colocar o videozinho lá. Não, você colocando o carão lá, igual eu tô colocando essa semana. Vocês viram os meus lá? Eu colocando o carão lá e, tipo, leva... Qual é a mensagem que você quer levar? E aí, só para vocês entenderem como é fácil. Todo dia a gente não está buscando conhecimento? Todo dia você acorda, você lê o livro, você lê Bíblia, você medita. Poxa, você não tirou alguma mensagem daquilo que você aprendeu naquele dia? Acabou, enquanto tá fresco, já liga lá e grava. Gente, não fica assim, ó, tenho que me maquiar. Olha eu como começo, olha o que aconteceu comigo. Eu estava desesperada porque eu nem sabia usar filtro. A pessoa nem sabia usar filtro. Aí eu comecei, gravei um dia, tive que passar maquiagem. Fui gravar no outro dia, eu falei, vou ficar sem base, minha maquiagem vai acabar se eu for fazer todo dia reboco na cara. Depois que eu descobri o filtro, acabou, qualquer hora. Teve um insight ali, ó, pronto. Vou levar o cachorro na rua, vamos de filtro. Mas grava. E aí, o que vai acontecer? Você vai criar ali horas de voo. Gente, de verdade, se acabar aqui, eu não gravei ainda hoje, que hoje foi uma correria, eu tive uns problemas, mas eu vou gravar, porque eu tô tendo esse desafio com uma outra amiga. Então, eu vou gravar o meu videozinho ainda hoje. O que eu quero falar para você é comece. E a gente vai começar amanhã. Boa? Todo mundo aqui topa, né? Então, deixa eu só ver. Ô, Lanita, por favor, dá uma olhada aí em todo mundo que está aqui. São 22 pessoas. Quem são as pessoas? Eu queria que todo mundo que vai... Aqui, peraí. Todo mundo que vai... Levanta a mãozinha lá do... Não essa. A mãozinha lá, para ela ver. Isso aí. Que eu quero usar contra você depois. Que você não tem palavra. E aí, ó. Gente, a palavra que a gente tem. Ô, Isa? Oi. Hoje de tarde, tivemos um encontro aqui com o grupo da Europa, que a gente fez o encontro, né, online pelo WhatsApp com as meninas, justamente para uma conhecer as outras pessoalmente, porque de nome são várias. E eu também, depois eu quero perguntar para a Lanita também, porque no bate-papo, nossa, foram tantos assuntos assim, mas na hora que a gente vai pensar em gravar, o que é que eu vou falar? E não foi a Bibiana. A gente falou de uma coisa e de outra, aí surgiu, você tá top aí na aparência, a dica foi top, de ficar... Entendeu? Ô, Anitta, Arlete. Hein? Tá ouvindo? Tô. Você perguntou para a Lanita agora? Agora eu quero saber da Lanita, assim, como a gente destravar esse não é medo, mas o bloqueio, porque quando a gente conversa, a gente surge vários assuntos que realmente pode virar live, e tanto stories, ou reels, e até live também, mas na hora daquele, o que é que eu vou falar? Né? Anitta, eu vou deixar você responder, mas ó, eu não quero assim ser chata, mas lá no grupo a nossa social media já está respondendo e dando dicas. Ela dá assessoria para algumas páginas do que a gente pode fazer, de quais conteúdos, de quais assuntos. No grupo não, lá na tribo. Então, os tribantes aí tá lá, mas a Anitta vai complementar aqui também, vai falar aqui para você agora. Gente, é natural esse medo. Primeiro de tudo, para a gente ir destravando uma coisa, eu vou dar um segredo de mentalidade para vocês. Vocês têm que entender que o medo é natural, é uma condição do cérebro para que você não avance. Então, a gente vai simplesmente buscar
meios de economizar energia. Nosso cérebro faz isso. E ele começa a dar várias ideias. Mas você pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo outro. Uma dica principal para você começar a gravar pelo menos um stories, igual a TT já deu uma dica, que é você gravar sobre uma mensagem do dia. Mas se você não quer fazer isso, faça sobre um assunto que você tenha conhecimento. Alguma coisa tipo, você pode optar por fazer sobre um assunto que você tenha conhecimento ou sobre um assunto que você está estudando. Como você saber se você vai gravar live ou stories de alguma coisa? Você já grava stories? Não. Então não vai para live. Começa no stories. Começa pelo básico. Você quer correr? Quero. Você já caminha? Não. Então simplesmente você não vai correr. Vai por essa analogia. Começa pelo básico, pelo simples. Tá com um pouquinho de vergonha de mostrar a cara? Agora você não tem como fugir. Você vai ter que mostrar a cara. Não tem como fugir. Já foi o tempo de você mostrar sua cara por foto. Não aproveitou o tempo por foto, agora já vai por vídeo mesmo, já vai por lá mesmo e acabou. Encerrou o assunto. Então, simplesmente estabeleça como uma obrigação. É importante para minha vida. Você viu que ali a Ju ensinou? As prioridades a gente faz logo de cara? Então, já coloca como prioridade. Eu tenho que fazer? Tenho. Faz. E, gente, não busca o perfeccionismo. O perfeccionismo, ele é um bloqueio extremo que nos impede de fazer tudo. Então, busca pelo básico. Faz ali hoje, ciente de que a pessoa que você está começando a fazer hoje, ela só vai ter resultados positivos daqui a um tempo depois de várias ações. Entendeu? Então, você tem que fazer. Faz o básico, escolhe um assunto e vai para stories. No dia de você gravar uma live, escolha gravar para uma pessoa que você tem um pouquinho de afinidade, talvez te deixe mais confortável. Obrigada. Deixa eu dar uma dica para vocês. Ah, sim, a Tete vai A falar. live, você tem a opção de fazer ela sozinha. Treina fazendo sozinha, sem ninguém te ver. Faz ela privada. Fica lá falando para as paredes mesmo, falando sozinha. Você vai treinando. Outra coisa dos stories. Quando você postar, você não olha. Grava, posta e sai. Volta só no final do dia para você ver. Até você ir pegando intimidade com aquilo ali. E aí é uma dica, não fica voltando lá para ver. Porque daí a primeira, se ninguém curtir, ninguém fizer nada, você vai falar assim, nossa, será que eu falei besteira? Você vai ficar aí ansioso à toa, não volte. Até você ficar natural fazendo isso, não fica voltando lá, esquece. Literalmente posta e sai correndo. É isso. Vai, ô Ju, quer falar? Ó, tá mudo. Sobre a live sozinha, aproveita e use o tema de hoje. Aí, vocês falaram tão bem. Sim. Então, usa o tema de hoje. Eu mesmo que eu faço sozinha. Vou fazer uma live sobre o tema de hoje. Para ninguém ver. A live sozinha, para ninguém ver. Peraí que eu vou te mostrar. Ou Tete, grava um vídeo. Eu vou gravar um vídeo e vou mandar lá no grupo. É, melhor. Melhor. Mas fala isso. Então, gente, é isso. Tema, você que falou hoje tem um tema já. Não fique enfeitando muito o ganso. Quando eu me formar, quando eu acabar aquela leitura daquele livro, você que falou aqui hoje tem um tema. E aí, quando a gente... se eu deixasse você falar mais, você tinha falado mais, se eu não estivesse cronometrando. Então, quer dizer que você tem o que falar. Gente, hoje aqui no horário de pico, chegou a ter quase 40 pessoas. Você falou para quase 40 pessoas, você não falou sozinho. É isso. Mari, você quer perguntar alguma coisa? A Mari Prioli? Não? As mãozinhas são levantadas. Carol, então, mas Mari, toca o desafio, né? Caroline Santos. Foi da hora do desafio. Ela fica se não tirar. Maria, toca o desafio? Então, ótimo. A gente já registrou aqui todo mundo que topa. E aí, para fechar, eu queria deixar um momento de reflexão para você, mais um. Mas esse daqui foi transformador para mim. Talvez você está aí com 30 anos, talvez você está aí com 40 anos, talvez você está com 50 anos, 60, 70, e você fala assim, meu Deus, eu já vivi demais, e vivi errado, e agora eu queria viver, mas eu não tenho mais força, eu já não estou mais novo, olha só como que os jovens fazem. E aí você fica desanimado quando você olha para tudo de novo que tem aí, você ainda tem que aprender, ainda tem que se encaixar. Tem um versículo que transformou a minha mentalidade. Eu achava que eu já tinha perdido muito tempo, e esse pensamento de que já perdi muito tempo não me deixava reagir para começar algo novo. Porque eu pensava, eu ainda vou ter que estudar, eu ainda vou ter que aprender, isso não entra na minha cabeça. Está escrito assim, porque para o Senhor,
Morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. No livro de Isaías, capítulo 65. Porque para o Senhor, morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Se você não tem 100 anos, ainda para ele você é uma jovenzinha, você é um jovenzinho. E para ele, quando você tiver 100, que é a data que todo mundo fala, que as pessoas começam a morrer, que era para morrer, quando você tiver 100, para ele você ainda é uma jovenzinha. Então, para de olhar para a idade que você tem. A idade que você tem é o tempo certo. Uma coisa que a Bibi falou, eu comecei a viver após os 40. Gente, tem pessoas que ela é tão imatura que ela só alcança a maturidade plena após uma certa idade. E se você está nesse nível, que você alcançou a maturidade plena, não importa que você tenha 60 anos, agora é hora de você começar a aproveitar a vida. É hora de você começar a viver de verdade. Enquanto a gente não alcança a maturidade, a gente erra demais. A gente mais erra do que acerta. Agora você já tem uma bagagem. Então, acredite em você, acredite que você é jovem. Não olhe para a sua idade, aprende mesmo. Só que tenha foco. Pegue uma coisa para aprender e busque fazer aquilo ali da melhor maneira possível. Para você não querer fazer, eu não posso querer competir com tudo que é a Ju. Eu não posso agora, que eu não passei toda essa minha caminhada estudando tudo que ela estudou, para eu querer agora aprender tudo que ela sabe agora. Eu posso até me dispor a fazer isso, me propor a fazer isso, mas eu não posso exigir tanto de mim. Exigir tanto de você vai te fazer desistir. Exigir tanto de você vai te fazer ficar olhando para o lado o tempo inteiro e olhando o que você não é capaz. E, quando você olhar para tudo isso que é novo, porque tudo que é novo assusta, e você falar assim, é demais para mim, isso não é para mim, é o seu cérebro querendo te boicotar. Tudo é para você. Tudo é para você. Acontece que nos primeiros minutos, horas e dias que qualquer ser humano está aprendendo algo novo, ele é um completo idiota naquele algo novo. Só que você vai se sentir um retardado, porque é assim que eu me sinto quando eu estou aprendendo algo novo. Retardado não é uma ofensa, tá, gente? É uma pessoa que tem um retardo para aprender. Você vai se sentir um completo retardado no primeiro momento que você estiver aprendendo qualquer coisa nova. Não pare. Não desista. Eu não sei fazer isso, stories. Olha só, nem falar, a pessoa sabe que não sabia usar. Eu não sei fazer stories com filtro. Faz sem filtro, usa reboco. Quando você aprender a fazer com filtro, você faz com filtro. Não dê desculpa para você começar a fazer. Esse tempo vai passar. E você não vai ter pegado surfado essa onda. Você está numa onda que todo mundo que está aqui está querendo também desenvolver. Você pega ali uma que já está desenvolvida em uma coisa, outra, mas todo mundo aqui está querendo aqui, bum, explodir. E está aprendendo junto. Aprende com essa galera. Pega, surfa essa onda. Não fica dando desculpa, não. Eu chamei algumas pessoas no particular, lá da tribo, no particular, e elas estão aqui hoje, palestraram hoje. Mas eu sinto que elas estavam lá escondidinhas, tipo assim, deixa eu fingir de muda, quem sabe esquecem que eu estou aqui. Não, eu quero que você venha. Eu quero que você saia de trás do matinho. Eu quero que você assuma um compromisso, assuma uma responsabilidade de falar, eu vou fazer. Eu estou aqui, eu vou fazer. Não existe certo ou errado quando está aprendendo, tá? Então, quando você olha lá eu falando, só eu sei como foi para eu falar e gravar aquele vídeo. Só eu sei. Só que se eu nunca enfrentasse isso, eu nunca teria feito o primeiro. Então, eu fiz o primeiro, foi difícil. Eu fiz o segundo, foi difícil. Eu fiz o terceiro, foi difícil. Eu estou aqui pensando em fazer o de hoje e estou com friozinho na barriga, mas já não está tão difícil como foi os outros. Então, se você se propor a fazer, você vai adquirir horas de voo. E aí, uma hora, você vai falar de qualquer assunto lá, sem medo, sem vergonha, e é isso. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, obrigada pela participação. Eu vou encerrar aqui a nossa segunda roda de palestras. Lembrando, que essa roda está gravada, assim como as demais. Então, se você não viu as demais e quer ver o desenvolvimento de algumas pessoas, vá lá ver. As demais não, que a gente teve uns estudos aí. Só teve mais uma palestra. Vai lá no YouTube, pede para mim o link, eu mando para você, você vai conseguir ver como foi o destravar das outras pessoas que fizeram na semana passada. E essa semana aqui, você não estava, mas poderia ser você, se você não tivesse tido tanto medo quando foi chamado. Só que não acabou. É um projeto que está só no comecinho, está só iniciando. Semana que vem a gente vai ter a terceira roda de palestras, e aí pode ser você, se você quer entrar com tudo, não vai dar desculpa para nada que te chamarem, me procura no privado,
que você vai fazer parte da nossa tribo. Muito obrigada, um forte abraço. Não saiam, é só para fechar. E aí, agora, vou parar aqui a gravação. O Kleber gosta de deixar, mas eu vou parar aqui, porque se vocês quiserem falar mais à vontade, pode falar. Deixa eu só encerrar aqui. A gente já está transcrevendo.